principal ideia do livro é mostrar para pessoas de diferentes áreas, não só da área de tecnologia, que as inovações são mais fáceis do que a gente imagina. Muitas vezes a gente pensa que inovação tem a ver com invenção, tipo, tem que criar alguma coisa que ninguém fez, né? Tem que fazer alguma coisa que não existe. Mas não, às vezes é focar em resolver um problema real que muita gente tem, mas que às vezes está na sua frente ali e você não para resolver. Então um exemplo clássico disso aí é o Waze, né? O Waze é um aplicativo de GPS. Já existia GPS quando o Waze entrou no mercado. Então já existiam várias empresas de GPS, inclusive a TomTom tinha mais de 1.000 funcionários, era a maior empresa nesse mercado. E o Waze, que era uma startup pequenininha lá de Israel, olhou para aquele mercado e falou: o que a gente pode fazer de relevante aqui? E eles viram que ninguém estava resolvendo um problema: trânsito. E os caras focaram em resolver o problema de trânsito, viraram a maior empresa de trânsito de GPS do mundo, né, vendido por mais de $1 bilhão para o Google. E isso aconteceu também na minha história. Assim, um dia eu estava com o diretor da Globo em São Paulo, tinha uma fita em cima da mesa dele, não tem nada a ver com esse mercado. Eu falei: o que é esse negócio aí? Não, é fita para enviar comercial. Como assim? Se você quiser enviar um comercial para a Globo, você manda por fita, por motoboy. Eu falei: gente, mas por que isso é assim? E a resposta que veio é que possivelmente você vai enfrentar também no seu dia a dia, né? Quem está assistindo esse vídeo, é que não é assim porque sempre foi assim. Então muitas vezes o nosso pensamento é bloqueado porque as coisas sempre foram assim. E a gente criou uma empresa para resolver esse problema que depois foi vendida para um grupo, né, europeu. Então nós resolvemos um problema gigantesco a partir de uma percepção que muita gente, inclusive dentro das emissoras de televisão, podia ter olhado para aquela fita e falou: por que eu não resolvo esse problema? E ninguém para resolver. Então as grandes inovações estão no nosso dia a dia, estão nos problemas do nosso dia a dia. Então se você quer ser um cara inovador em qualquer mercado, resolva problemas reais das pessoas. Então, primeiro, a inovação dificilmente acontece dentro das grandes empresas por um motivo. As grandes empresas têm os glóbulos brancos da inovação. O glóbulo branco é aquele anticorpo do nosso corpo, que qualquer coisa diferente que entra no nosso corpo, o anticorpo vai lá e destrói. O glóbulo branco dentro da empresa é a mesma coisa. Então, geralmente são as áreas de RH, financeiro e jurídico, que matam qualquer projeto. Qualquer inovação que aparecer dentro de uma empresa grande, consolidada, vai morrer na mão de um desses três setores da empresa. E aí, o que as empresas grandes estão vendo? Que agora é a hora de aprender com os pequenos. Nós estamos vivendo a era dos pequenos. Pela primeira vez na história, os pequenos agora têm mais chance de suceder do que os grandes. Então os bancos estão olhando: por que Nubank dá certo e por que as pessoas estão preferindo, né, uma startup que ninguém conhece, que ninguém viu propaganda na televisão, a um meu banco, que é um banco que aposta, gasta muito dinheiro em comercial e tudo mais. Porque esses caras usam técnicas diferentes. Então acho que o principal, alguns conselhos que eu daria para essas grandes empresas é, primeiro, se aproximar das startups e não tentar fazer tudo internamente. A gente está vivendo num mundo de ecossistemas. Você pegar a Apple, por exemplo, é uma empresa que vive de ecossistema. A Apple se diferencia do Windows Phone porque ele tem mais aplicativos. E tem mais aplicativo porque tem mais desenvolvedor, tem um ecossistema em volta. E várias empresas estão notando isso. Então o Banco Itaú, por exemplo, tem o Cubo em São Paulo, que é um ecossistema em volta do Banco Itaú. O Bradesco tem o InovaBra. A Porto Seguro, a maior empresa de seguro do Brasil, tem a Oxigênio. Então esses caras estão vendo que para inovar, ele precisa se aproximar dos pequenos. Então, acho que é uma das coisas a se fazer. E tem outras coisas também no dia a dia da empresa que é importante ser feita para que você consiga ter um mínimo de inovação. Aí não é uma inovação de ruptura, tipo assim, algo que, nossa, vamos criar um negócio aqui dentro que ninguém nunca fez e tal. Isso é difícil acontecer dentro de uma empresa grande, mas tem inovações pequenas que podem acontecer. E para isso você tem que ter agilidade, flexibilidade, que é coisa que a empresa pequena tem já enraizada. Então, acho que o DNA de inovação tem muito a ver com a grande empresa começar a imitar os processos da pequena empresa, começar a trazer essa agilidade para dentro do seu negócio e tirar aquela síndrome do pequeno poder. E para os líderes, um conselho que eu daria é: pare de ser um líder centralizador. Nós estamos vivendo um momento, se você pegar todas essas empresas da nova geração, os líderes são descentralizadores, eles dão poder às pontas. Ao invés de concentrar e falar tudo eu mando, tudo passa por mim, e os diretores geralmente também carregam isso, essas pessoas estão dando poder para os jovens que estão entrando na empresa. Então você consegue atrair um jovem por causa de propósito, quer dizer, sua empresa precisa ter um propósito forte, e depois você consegue manter esse cara lá dentro se você der poder para ele. E só assim a inovação vai começar a acontecer de baixo para cima.
e não vai ser mais aquela inovação de o chefe mandou, vamos fazer, e aí você tem pouco engajamento. Eu acho que a empresa moderna hoje, ela tem que entender que o colaborador, primeiro, ele passa mais tempo dentro da empresa do que na casa dele. E esse cara tem que sentir prazer de ir para o trabalho, né? O cara chega domingo à noite e fala, nossa, amanhã tem que ir para o trabalho, e comemora quando chega sexta-feira, não é um ambiente saudável. Então o que a gente fez dentro do nosso negócio, e isso vem do Vale do Silício e outras empresas também, principalmente as de tecnologia, que tem um ambiente mais flexível, primeiro foi quebrar paredes. A gente não tem parede, não existe sala de diretoria, sala de presidente, sala de nada. Tudo é aberto. Segundo é ter transparência, a gente coloca todos os dados da empresa na parede para todo mundo ver. Todo mundo vê de tudo e todo mundo sabe de tudo. Porque quanto mais gente souber dos problemas, inclusive, da empresa, mais gente tem possibilidade de ajudar a resolver esses problemas. E aí depois a gente tem o lado do ambiente físico mesmo. Então criamos um ambiente em que o cara ajudou a construir esse ambiente. E o mais interessante nessa ideia de depoderar as pontas é que nós temos um prefeito da Sambatec. E o prefeito da Sambatec é um analista hoje, que foi eleito pelas pessoas, ele tem verba mensal para fazer o que ele quiser no escritório. Então o que a gente está fazendo as próprias pessoas estão decidindo o que vai ter no escritório. Porque eu, como CEO, tenho outras prioridades, que não é escolher se a gente vai ter Xbox ou PlayStation, se o puff é azul ou vermelho e tal. E a gente não tem uma cultura de não ter, tudo tem que ter um nome dentro da empresa. Não pode ser, isso aqui é uma área que cuida, é o RH que cuida. Não, isso aqui é uma pessoa. Então nós temos um prefeito que é eleito. E qualquer pessoa que tem uma dica de como melhorar o nosso ambiente, vai lá e senta com esse cara e fala. E ele tem verba para fazer as mudanças que forem necessárias, não sendo mudanças muito grandes, mas no dia a dia ele tem verba para fazer isso acontecer. Então esse empoderamento é importante e o ambiente físico, lógico, é primordial. Você ter um ambiente com menos portas, menos salas, com um ambiente cada vez mais aberto, isso estimula o cara a ter transparência também no trabalho dele, a produzir mais, porque todo mundo está vendo o que os outros estão fazendo, inclusive o que ele está fazendo. Vídeo é a melhor maneira de se comunicar, Eu podia estar fazendo essa entrevista, por exemplo, por texto. Cada um ia entender de uma maneira. Hoje nós temos dentro das empresas, tem várias empresas, principalmente as empresas familiares, Tem os líderes, tem as pessoas que gostam daquele cara, querem ouvir aquele cara. Mas você pode imaginar que a maioria dos funcionários não tem contato com o líder, com o cara que está lá em cima, com o diretor, com o CEO da empresa, Então você vê isso em vários mercados, como em companhia aérea. Imagina o cara que está lá carregando uma mala, que nunca ouviu o presidente, nunca viu ele. Como é que esse cara vai ter a cultura da empresa? Como é que esse cara vai ser apaixonado por um negócio que ele não tem nem ideia de que o líder está falando? E o vídeo aproxima. Então o vídeo te coloca frente a frente com aquela pessoa. E o mais interessante, nós estamos vivendo uma era do vídeo informal. Então cada vez menos existe a formalidade dentro da empresa, inclusive, existe aquela informalidade de criar um estúdio, fazer um negócio super formal, com texto, com roteiro. As pessoas querem algo assim, uma câmera na frente do presidente da empresa, o presidente falando espontaneamente, sem roteiro, sem nada. Ou às vezes o presidente no próprio celular gravando um vídeo e distribuindo esse vídeo internamente. Então a gente acredita muito nesse novo formato de comunicação, não só utilizando vídeo, mas também utilizando vídeo de maneira diferente. Então não é um discurso de 1 hora na frente de uma câmera, mas vai ser um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, com a mensagem direta, objetiva e com emoção humana. Que o cara lá na ponta vai olhar e falar, esse é meu presidente, esse é o cara. Os líderes dentro da empresa têm o carisma, conseguem passar a emoção, conseguem passar isso, você só consegue fazer isso através do vídeo.